Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós temos o prazer de receber no nosso podcast Conexão Consciente o nosso amigo, psicólogo, domador e treinador de cavalos, o Keter Van Prem Arruda. Ele vai falar sobre um monte de coisa. Ele tem muita experiência, ele já foi dublador, ele é domador de várias modalidades, ele também é presidente e fundador do Instituto de Ecoterapia Pegasus, idealizador e proprietário do Conexão Equestre e membro do quadro titular da ANDE Brasil, como professor dos cursos básicos e avançados de ecoterapia. Uau! Como pode melhorar ainda mais? Vamos lá! E aí, como é que vai? Tudo bem? Pô, Robson, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. E tá tudo bem. Bom, é isso. Estamos seguindo. Espero poder trazer coisas aqui e que essa conversa seja bacana para mais gente, né? Não só para nós aqui, que aliás a gente já teve junto em alguns cursos e estava com saudade de você. Mas vamos ver se essa conversa ajuda mais gente aí. Vamos lá. A ideia aqui é popularizar essa questão do cavalo para que vocês possam ter mais acesso. Muita gente às vezes reclama ou me manda mensagem no privado: ah, mas cavalo para mim é difícil, as coisas são assim, eu sou assado. Vamos desmistificar essa coisa aqui agora. Me fala primeiro, Keter, qual é a tua relação com o cavalo e como que ela surgiu? Olha só, bom, a história é longa, né? Já tenho 51 anos aqui e de cavalo tem muito tempo. Na verdade, segundo o casamento da minha mãe, né, o meu padrasto era uma pessoa que o hobby e o prazer dele era com cavalos. E assim, já na minha infância, no sítio onde eu nasci, tinham cavalos, mas o pessoal já não usava mais. Tinha uns 2 cavalinhos que ficavam soltos. Eu me interessava, mas a gente não tinha material nem nada. Mas já o meu padrasto, ele era o que ele gostava de fazer. E era aqui em Bragança Paulista, né, interior de São Paulo, hoje onde eu tenho a Conexão Equestre e tudo. E eu comecei a ir na fazenda e brilhar os olhos pelos cavalos. Isso eu tinha em torno de 11, 12 anos. E foi uma coisa assim arrebatadora, né? Eu já tinha uma coisa muito forte com a natureza, com os seres da natureza em geral, os animais, as florestas e tal. E o cavalo, ele vem se mostrando, né? Desde daquela hora já arrebatou. E com 14 anos eu já comecei a domar meus primeiros cavalos. Uau, que maravilha! E a gente tinha uma coisa muito assim na fazenda, que eu guardo com muito carinho essas lembranças, porque tinha gado, tinha criação, então, de cavalos. Sim. Então eu ajudei toda nessa coisa tive o contato primeiro com isso, com uma coisa mais rural, de ir buscar o gado com o cavalo, tirar leite da vaca. E aí tinha os cavalos que iam, as éguas que davam cria, a gente acompanhava todo esse processo, tinha os garanhões, tinha cobertura. Então, podia acompanhar um pouco essa vida da manada, né, dos cavalos. E aprendizado do campo. Nesse momento, a gente não tinha acesso a esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Com certeza. Então, foi isso que realmente... Esse foi o início de tudo. E a psicologia entrou como? Então, a psicologia... acho que eu sempre tive essa coisa, as pessoas até diziam, você tem um jeito uma percepção aí dos outros, dos cavalos, tem jeito para as coisas e tal, para perceber o outro. E isso assim, naquele momento de escolher a faculdade, o que fazer? Poderia ser veterinária também, poderia ser, sei lá, tantas outras coisas, né? Acho que o ser humano, na verdade, o que decidir fazer, faz, né? É isso aí. Mas o que está chamando? E esse lado da psicologia, de tentar entender, eu conseguia perceber que tinham coisas atrás dos comportamentos das pessoas que elas não percebiam, né? E a psicologia talvez pudesse desvendar isso. Quando eu fui mexer com psicologia, lá na frente, na verdade, eu fui mexer com psicologia, mas aí até acho que vale a pena contar essa história, que eu fui estudar em São Paulo, eu já estava trabalhando, fazendo outras coisas com áreas que não eram afins do cavalo, mas que tinham para justamente fazer um dinheiro e começar o meu sustento, né? Tinha a ajuda do meu pai e tal, da minha mãe, mas precisava me garantir ali fazer as coisas. E nesse período de faculdade, morando em São Paulo, eu acabei namorando aqui em Bragança, voltava sempre e tal.
e a gente engravidou. Quando a gente engravidou, eu e minha primeira esposa, eu era um cara assim, muito atirado, fiz muitas coisas na vida, esportes e tudo mais, mas também me atirei nisso. Falei, não, poxa, agora eu vou ser responsável, vou ter filho, vou, né? E entrei nessa história de mudei, e aí comecei a trabalhar um pouco mais. Acabou que fui trabalhando com vendas, tenho essa coisa comercial de lidar com pessoas e ainda fazendo faculdade. Transferi para Itatiba, nessa ocasião, que era o que tinha, morava em Bragança, trabalhava com vendas. Dessas vendas eu comecei a também trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, mas é vendas, com vendas de cigarros também. Uau! Nada a ver. Não fumava, mas vendia. Vamos vender. Vamos vender. Filho está para nascer aí, precisamos, né, sustentar. E aí, filho nasceu e tal, e a gente lidando com isso tudo. Montei uma distribuidora de cigarros. Antes era só produtos para mercearias e aí depois distribuidora de cigarros. Isso cresceu, cheguei a ter 9 representantes. Mas assim, era algo que não estava mais na minha essência. Pela necessidade, muitas vezes as pessoas correm para um rumo que acabam distanciando ela da própria natureza. Né? Sim. E em um dado momento, eu me vi ainda fazendo psicologia, só que eu não conseguia mais. Eu estava trabalhando demais numa área que não era minha, o meu negócio começou a ir mal, porque o mercado mudou. E eu também não tinha, talvez, as ferramentas necessárias para administrar uma empresa com 9 vendedores. Não tinha essa expertise, esse conhecimento nessa ocasião, 20 e pouquinhos anos, com filho. E me deu um colapso assim, emocional. Tipo, meu corpo começou a dizer, né, não é para fazer, não tem alguma coisa errada. Eu tranquei a faculdade, porque era o que eu podia fazer naquela ocasião, tinha que continuar trabalhando. E nessa ocasião, paralelamente, eu não estava com cavalos, mas eu lidava com o que era a minha válvula de escape, era o montanhismo, escalada de montanhas. E eu, de última hora, eu tive uma virada assim, que eu de fim de semana consegui escalar, eu dava alguns cursos de escalada, era a válvula de escape. O meu contato com a natureza, vamos dizer assim, e com a minha natureza. Né? E aí, em determinado momento, eu fui num evento corporativo da distribuidora de cigarros, fiz algumas fotos de escalada e tal, e falei, cara, eu preciso sair do que eu estou fazendo. Eu fui lá e eu pedi para o dono, mostrei, na verdade, para o dono, eu fiz uma publicidade do cigarro dele com escalada. Fiz um tipo de propaganda, fiz foto, fiz tal, mandei para eles num evento corporativo grande para todos os distribuidores do Brasil, foi no Rio de Janeiro. E eles, nossa, que incrível, e bateram palma, que legal, que iniciativa. Eu falei, e eles, poxa, posso ajudar você com alguma coisa? Porque eu dei isso de bom grado. Mas, claro, estava no interesse, na verdade, de fazer uma expedição, sair do ar. E eu fiz uma expedição nos Andes. Consegui um financiamento desse distribuidor de cigarros, com uma última respiro, para ficar um mês escalando o Monte Aconcagua, na Cordilheira dos Andes. O que aconteceu? Eu saí, né, do meu trabalho, saí um pouco da vida cotidiana, inclusive de casamento, de faculdade, de tudo. E nessa escalada, nessa expedição, foi muito terapêutico. Eu fiquei lá, só para se aproximar do cume da montanha, a gente roda em torno de 60 e poucos quilômetros. Caramba! 60 e poucos quilômetros, eu fui com mais 2 companheiros escaladores, mas cada um anda na tua toada, no teu ritmo, então a gente andava sozinho e se encontrava no final do dia. E aí aqueles montes lá de 3, 4 mil metros de altitude em volta, você naquele vale andando, e aquele vale praticamente infinito. E a mente vai a 1000. E a mente vai a 1000 e depois ela vem para dentro. E vem para dentro de um jeito que eu consegui ver a minha vida, assim, o que eu estava fazendo, eu consegui olhar de fora de um jeito que eu não imaginava. Uau, que maravilha, hein? Foi incrível. Baita presente. Um baita presente. E não só eu estava já sentindo que as coisas que eu estava fazendo não estavam congruentes ou coerentes com a minha essência, com a minha natureza, mas ali eu comecei a ver as soluções. O que me move? Claro, o escalado, o montanhismo me trazia para a natureza, mas o que eu tenho mais conexão? Poxa, eu preciso voltar para a faculdade, preciso fazer psicologia mesmo, eu gosto disso.
Meu casamento, na ocasião, não estava indo bem. A gente, né, tava no momento de não estar junto. Uhum. O meu trabalho não estava andando bem e, assim, eu precisava fechar aquela empresa, porque não tinha a ver comigo e os negócios também não estavam indo bem. Então, me veio até a clareza, assim, de como fechar, o que fazer. Uau. Aí eu me organizei, claro, aí voltei, poxa, renovado e com um direcionamento, né? Mais conectado e mais congruente comigo mesmo. Que eu acho que é o que a gente busca hoje em dia levar para as pessoas também com o cavalo. Uhum. E aí voltei, não consegui me separar naquela ocasião, mas a gente chegou a falar disso, mas eu voltei à faculdade, fechei a minha empresa, fui morar na fazenda que eu tinha vindo com a minha mãe, né, aquela que eu vi quando era criança. Eu voltei a morar na fazenda, comecei a administrar a fazenda, voltei a estudar, fechei meu negócio, várias etapas, isso me arrastou assim. Tive dívidas trabalhistas depois, tive dívidas com o banco e tal, coisas que com o tempo se solucionam e faz parte. Mas que atitudes que a gente precisa tomar naquele momento, né? E aí me conectei de novo com os cavalos e voltei para a faculdade. E disso eu vi uma matéria no jornal da Associação Nacional de Ecoterapia sobre, até era Folha de São Paulo, ecoterapia, né? Como funciona e tal. Eu comecei a ler aquilo e falei, esse é o caminho. E foi por aí que eu comecei a busquei estágio, fiquei mais de 6 meses estagiando no Rancho Don Quixote em Jundiaí, mexendo com isso, com ecoterapia. E a vida foi caminhando para esse lado do cavalo e do desenvolvimento pessoal através do cavalo, né? E a doma, como é que chegou? Foi uma consequência? Então, nesse meu contato, nesse relacionamento com o cavalo, meio que espontaneamente, e com 14 anos já estava domando, porque eu gostava e tal, de estar com os cavalos, de me relacionar, de montar, né? E mais adiante, na ecoterapia, eu comecei a perceber que eu queria saber mais dos cavalos. E fiz parcerias, no início eu não tinha um espaço, mais adiante meu padrasto se separou da minha mãe, a gente até não tinha mais acesso eu não tive mais acesso a esse espaço. E fiz parcerias de ecoterapia com centros equestres, né? O primeiro deles foi bom, teve muitos na parte da ecoterapia, mas depois em Bragança, que você falou de doma, eu comecei era um centro equestre, o Centro Hípico Viverde em Bragança, onde eles tinham escola de equitação, tinham outras coisas, e me pediram ajuda, porque eu tinha já uma expertise de montar cavalos, já tinha um jeito meio natural de lidar com eles, que me ajuda com as aulas, me ajuda com isso. E eu fui estudar, eu fui aprender mais. E falei, eu sou um pouco assim, eu quero entender as coisas de verdade. E não adianta eu entender como é que monta o cavalo se eu não entendo como é que começa isso com o cavalo, né? Como é que a gente começa a se relacionar com o cavalo? É um processo, né? É um processo. Meio fim. Eu queria começo, meio e fim. E eu fui atrás da doma. E aí, quem que doma cavalos e tal? E aí comecei a pesquisar e coisas assim. Então, eu tive a chance, nesse momento que eu fui buscar isso, de no Brasil estarem trazendo vários domadores do mundo renovados. Eu tive possibilidade de participar de cursos com pessoas incríveis, como o próprio... tive contato com o Monty Roberts, que foi o primeiro cara que abriu a cabeça das pessoas na linha do horsemanship. Depois tiveram várias questões em relação a ele, questões éticas e tudo, mas não deixa de ser a pessoa que escreveu o livro O Homem que Ouve Cavalos, que abriu assim a cabeça das pessoas. Sim. Depois o próprio Oscar Scarpati, que tem a doma índia, que é a doma que veio do povo Ranquel, que é o povo indígena aqui do nosso continente. Tive contato com essa tradição. E outros tantos, né? Eduardo Borba, o próprio Aloysio Marins, que participou junto em vários cursos e me ensinou muita coisa, da UC, e todos os outros que ele trouxe para cá, né? O Eduardo Borba aqui no Brasil, e puxa. E aí o que eu acho que um diferencial muito legal que com cavalos, que eu vejo em mim, ou no que eu acredito, é que com cavalos a parte prática ela para você conseguir equalizar e realmente desenvolver aquilo que você aprendeu, você precisa ter uma parte prática bem maior do que a parte teórica. Sim. E eu tive a oportunidade de estar sempre muito com os cavalos. Então, vamos dizer, eu estava
aprendendo sobre doma e domando cavalos. E aí começaram a aparecer cavalos com problemas de comportamento do esporte. Então eu fui aprender mais sobre cada esporte. E eu mergulhei assim, eu fiz clínicas, por exemplo, no salto. Eu quero aprender mais sobre salto. Eu fiz clínicas dentre cavaleiros renomados do Brasil, com o próprio Nelson Pessoa, que é o pai do Rodrigo Pessoa. Maravilha. Tive com ele com um cavalo, eu tive com ele com uma égua que eu domei, preparei para o salto, fiz clínica com ele de salto. Então aí você tem aquele feedback do que você está fazendo, do que você treinou. E pude fazer vários cavalos de salto. A própria Luciana Diniz, no salto também, levei um cavalo que eu recuperei. E ela até me deu uma bolsa na clínica dela. Falou, não, eu quero você aqui, porque você pegou um cavalo que era um problema e resolveu. E tá dando uma chance para vocês dois. Estive lá na parte do enduro, muitos cavalos, a gente sempre domou. Cavalo que ninguém... nunca tive medo do desafio, né? E a curiosidade de querer aprender não é tanto medo do desafio, é a curiosidade de se experimentar. Uhum. Então, poxa, esse cavalo aqui, olha só, ninguém mais monta, porque monta, ele derruba todo mundo, porque não dá, porque é isso, porque é aquilo. Pô, dá uma chance, deixa eu mexer. No começo era assim, né? Dá uma chance, deixa eu tentar. E aí, com muita paciência e criatividade e estudo, resolvi os problemas. Mais adiante já começaram, não... Manda para ele que ele resolve. Aí legal. A gente foi mexendo com isso também. Sabe que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da doma? Muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, elas não são do mundo do cavalo. Então, elas ainda têm na cabeça aquela doma violenta, bruta, em que o animal é despersonalizado, que é batido, rararara. Vamos tirar esse lugar aqui, vamos trazer o bem-estar animal. Dá uma palhinha. Como é que é feita a doma? Porque eu percebo que, às vezes, até eu publico alguma coisa, seja no meu canal do YouTube ou no Instagram, sobre animais. Outro dia eu coloquei um moleque pulando em cima de um boi, depois ele pulava em cima de uma porca. Ele queria ser montador. Então, ele vê o animal deitado, ele monta em cima e o animal pula. Aí a pessoa já começou, que isso é maltrato e tal. O cara é um menino de 8, 10 anos, brincando. Então, eu acho que tem hora que as pessoas perdem um pouco essa noção, sabe? Entre o que é factível e o que é violência. Puxa vida, esse é um assunto, Robson, que ele é enorme. Uhum. Eu tenho as minhas convicções, estou aprendendo sempre. A gente está isso é cultural, a cultura vai mudando com os tempos e a gente vai falar bastante disso. Sim, gostei demais. Vamos falar vários aspectos desse tema. Da doma de cavalos. Houve um tempo, se for lá atrás... dos desvios do ser humano, vamos dizer assim, a gente passou por muitos desvios, e se a gente for pensar numa doma como era feita, por exemplo, imagina uma doma feita numa época que existia, que a Igreja Católica tinha a Inquisição. Não tenho nada contra a Igreja Católica hoje em dia, só mas tiveram desvios. É uma referência. O ser humano, uma referência. Na época de Inquisição, poxa, era tortura, botava fogo nas pessoas, coisas assim. Mais adiante, vamos pensar na parte mais do mercado, como que era, né? Então, na época, tinha um pensamento de que a natureza era uma coisa ruim e de que a gente precisava transformar a natureza em alguma coisa boa, que seria só o que é transformado da natureza que é bom, né? E a doma naquela ocasião era isso. Então, a doma no passado era para tirar o diabo do corpo do cavalo, né? Foi pensado isso, foi falado sobre isso. Uhum. Então, se você vai lidar com um ser vivo e achando que você tem que tirar o diabo dele para você conseguir, né? Então, vale tudo, né? Tá lidando com o diabo, né? Uhum. Vamos falar de assuntos polêmicos aqui. Ou então, de que mesmo a educação de pessoas, né? Pensa nas pessoas lá no passado, como é que você educava? Você vem e coloca a pessoa dentro de um quadro ali, de um molde de comportamento, e se ela está fora daquilo, você pode fazer o que você quiser ou precisar para que ela entre nisso. Então, violência física, mental, psicológica, qualquer coisa, choque, tudo era... Há pouquinho tempo atrás, dentro da escola, na escola de pessoas, você tinha lá castigos físicos normais. Sim, sim. Né? Então, imagina o que se fazia com os cavalos. Os cavalos, a gente tem uma história aí de equitação de 6.000 anos. Então, há 6.000 anos atrás, como é que era feito isso e tudo mais?
Claro que muita coisa mudou. Uhum. Que muita coisa mudou. Então, hoje a gente observa, com as pessoas, a gente observa a natureza das pessoas, os direitos das pessoas, a gente pensa em traumas, em coisas assim. E com o cavalo a mesma coisa. Acho que, pensando, vamos agora separar um pouco mais, então, com os animais em geral, e eu vou falar mais dos cavalos, que é o que eu tenho mais contato, a doma, ela foi indo, né, o que se fala muito em doma natural, ou o natural horsemanship. Eu fico pensando que e chego a essa conclusão, né, diante até das diferenças entre domadores, que é o que faz sentido para o cavalo. E o que faz sentido é o que é natural para ele. Então, levando em consideração as necessidades dele de segurança, de alimentação, de entendimento, de liderança, sim. A nossa responsabilidade no sentido de que se eu tirei o cavalo ali do pasto, que ele está com os amigos ali, né, com a manada, pastando, e eu levo ele para uma pista de areia ou para um redondel, eu tenho que dizer o que nós vamos fazer, porque a proposta é nossa, Uhum. mas eu posso introduzir tudo isso de uma forma que faça sentido, sem levar ele a pensar que ele vai morrer no processo, Sim. sem levar a trazer nenhum trauma emocional ou físico para ele. E o cavalo, naturalmente, levando em consideração essa moldura, vamos dizer, Sim. ele vai desenvolvendo um relacionamento. E isso é possível de fazer de forma muito tranquila. É o que a gente busca. Sim, sim. De uma forma geral, né? A doma mais humanizada, ou mais delicada, não sei, aquela doma tradicional, né? Mas é interessante essa questão de como as pessoas chegam. Mas vamos aproveitar essa questão da doma, vamos para o horsemanship. Boa. Fala um pouquinho sobre. Você, inclusive, dá curso sobre isso, né? Isso, então, o horsemanship, hoje também se discute o nome e tal, talvez seja o caso da gente ter um nome do Brasil sobre isso, né? Mas assim, vamos pensar até na origem do nome da coisa. Em 1818 nasceu o primeiro cara que, mais adiante, escreveu alguma coisa que a gente hoje fala de horsemanship, que foi o John Salomon Rarey, é um cara de Ohio, dos Estados Unidos, e ele escreveu um primeiro livrinho falando sobre uma doma mais, vamos dizer hoje, humanizada, uma doma que pensa um pouquinho como o que o cavalo está sentindo. Sim. Né? E mais adiante, isso inspirou muitos domadores norte-americanos de uma região específica do norte da Califórnia, não é todo mundo não, mas ainda bem que tem esse nicho, que deu origem aos super conhecidos hoje, os bucaru, super conhecidos no mundo do horsemanship, da doma natural, né? Que é um mundo pequeno. Assim. Mas que os ícones maiores são o Tom e o Bill Dorrance, que são os irmãos Dorrance, que faleceram há pouco tempo, e que deram origem a alguns nomes do tipo Pat Parelli, que são os caras muito famosos nessa coisa de entender o cavalo, da linguagem do cavalo, o Martin Black, o Ray Hunt, e entre outros caras. Esses caras, ditos os horsemen, então esse é um termo norte-americano vindo desse lugar específico da Califórnia, e que ele começou a ganhar o mundo, porque está ajudando esse lance de pensar é mais um olhar um foco no processo do que no resultado. Então, como conversar, como se comunicar com o cavalo do jeito que faz sentido. Isso foi para o mundo afora, né? E esse é o horsemanship. No Brasil, e aí tem várias pessoas que lidam com isso, pensando nessa ideia, no que faz sentido para o cavalo. A gente ali, do meu jeito de lidar, a gente tem na Conexão Equestre uma forma de lidar com o cavalo. Agora, muito se fala, e fazendo uma transição aí do horsemanship, seria um lado de pensando em bem-estar animal do cavalo na hora de um treino. Só que isso vai muito além do treino e é muito importante a gente pensar no manejo e na vida do cavalo do cotidiano. E aí você vai pensar no bem-estar animal, né? Então, por exemplo, tem o garoto ali que montou na vaca que estava dormindo, ela saiu correndo e pulou. Aconteceu ali em 10 segundos, né? Deu um susto na vaca. Isso é mal-estar. Como é que é o resto da vida dessa vaca? Boa pergunta. Né?
E se aí você for pensar assim, não, o fulano montou no cavalo sem embocadura, isso que é bem-estar. O fulano montou no cavalo com um freio na boca, isso é mal-estar. Quanto tempo ele montou com freio? Como ele usou esse freio? Quanto tempo o cavalo teve ali de bem-estar no treino, porque não usou nenhuma embocadura? Mas como é que é a vida dele fora disso? Uhum. A gente, então, muito se dá essa ênfase para a prova, para aquele momento que seria talvez 40 minutos do dia do cavalo, 50 minutos do dia do cavalo, e que a gente tem que observar, sim, a melhor forma de se comunicar com ele, sem falar independente de um material ou outro, mas é 1 hora por dia. E as outras 23 horas? Você vai falar de bem-estar animal e de cavalo especialmente, você tem que pensar que qualquer hípica grande, de cidade grande, que não solta o cavalo durante o dia, por pelo menos 3 horas, aí vamos discutir o que foi feito na prova com o cavalo, mas se ele não tem o volumoso no tempo suficiente, o cavalo ele deve mastigar 16 horas por dia, você põe alimento 3 vezes por dia só, de um jeito que ele vai acabar comendo em poucas horas, aquele tempo ocioso que ele vai ficar. Isso é o importante para observar. Então, você da Sociedade Protetora dos Animais, tudo, observa o cotidiano do animal, né? Não observa o que está fazendo naqueles 40 minutos que aparecem no Instagram. E o que não está aparecendo, aquilo que é importante. Levar a vida dele para o mais natural possível. Isso é bem-estar. Né? E as pessoas estão sempre focadas naquela hora que, de verdade, tem que ser observada, mas que é a menos importante. Sim, e tem a questão também do indivíduo, né? Tem alguns animais que, por exemplo, você pode fazer algumas provas sem embocadura, por exemplo, e ele tem um rendimento tão bom ou igual, e outros não necessariamente. Acho que o equipamento vai depender da característica do esporte que está sendo praticado, do cavaleiro e do próprio animal. Tem animais que, sem apelo, você consegue fazer um monte de coisa, e tem outros que você não consegue. Então, é legal também ter essa liberdade, né, de poder fazer e acontecer. Porque eu vejo, assim, às vezes uma coisa tão... E é tão, assim, curioso, inclusive, né? Porque eu sou veterinário. Imagina, eu vou fazer maltrato. Não faz sentido para mim. Assim, não nem teria feito, né? Você trabalha com cavalo a vida inteira, vai maltratar. Também não faz sentido. Então, eu vejo que, às vezes, eles fazem meio que um recorte. Essa cena, e aí a coisa vai tomar uma outra proporção. Mas fala um pouco mais dessa questão do horsemanship, que eu acho ela super, super interessante, porque além de você facilitar a doma usando essas ferramentas, principalmente facilita a conexão o cavaleiro com o cavalo, que isso é fantástico, que de repente se as pessoas entrarem nessa onda, elas vão ter uma conexão com o animal fantástica. Então, o horsemanship ali da conexão equestre, o jeito que a gente lida, é assim, eu passo durante essa experiência que as pessoas estão lá aprendendo com a gente, é uma experiência muito rica em comunicação. Então, entender como os cavalos se expressam, as necessidades dos cavalos, e aí parte desde uma comunicação em liberdade, porque é a comunicação que os cavalos têm entre eles, no pasto. Então, a gente vai buscar essa comunicação. Aí até essa comunicação com os seres humanos através da linguagem não verbal, né, que é a principal linguagem dos cavalos. Sim. Até o uso das ferramentas, então um cabresto, a guia do cabresto, a apresentação do cavalo, as situações que ele pode se ter medo. Acho que o principal, de fato, o como manejar, o como escovar, o como fazer o manejo do dia a dia, porque isso é horsemanship. Se eu pensar só lá, não, é aquela história de 1 hora por dia, não. O que ele faz fora da hora que está com o treinador é fundamental. Então, tudo isso é passado, o que ele precisa comer, como ele come, tudo isso é igual a gente. Se a gente comer bem, se a gente tiver uma vida regrada, a hora que a gente vai e vem aqui conversar, a gente vai estar de uma forma. Sim. A hora que a gente vai fazer um esporte, a gente vai estar de uma forma. Agora, se está tudo errado, a gente nunca vai conseguir ter uma boa relação. Mas é focado nessa coisa da comunicação com os cavalos. Eu dou esse curso 2 vezes por ano na conexão.
São só 2 vezes, acabei de fazer a versão aqui nesse fim de semana passado, a última desse ano, que é justamente passar como a gente lida com os nossos animais, como a gente conversa com eles. Hoje em dia, eu não chamo nem mais só de horsemanship, eu chamo de horsemanship e desenvolvimento pessoal. Por quê? Maravilha. A gente lida com comunicação. Quando a gente se comunica com outra pessoa, se a gente não tem um bom alinhamento, um bom conhecimento de si próprio, a gente não consegue ter uma boa comunicação. O cavalo nunca vai entender uma mensagem confusa. E o cavalo, na sensibilidade dele, né, ele consegue perceber muito o nosso mundo interno, das emoções, de intenção, como é que você está no dia. E se você externamente quer uma coisa, mas internamente você está passando outra informação, tem essa incongruência, isso não vai funcionar. Então, no próprio curso, nesse contato com o cavalo, essas incongruências, essas sensações vão aparecendo. E a gente vai lidando com isso de uma forma natural. Muito legal. Então, as pessoas também vão desenvolvendo o teu autoconhecimento, né? Muito bom. Muito rico, muito legal. E para as pessoas que trazem o próprio cavalo é mais legal ainda. Sim. Porque aí vão olhar as facetas internas e de comportamento daquele cavalo e como isso move elas e ajuda elas a ter uma conexão muito maior com eles. Né? Isso é fantástico, muito legal. Fala um pouquinho da questão do dublador. Achei o máximo aquela que você fez com o Rodrigo Santoro. Maravilhoso. Como é que chegou isso para você e como é que você encarou? Então, na verdade, assim, o cavalo me levou para diversas coisas, né? Eu faço muitas modalidades equestres, estudo um monte de coisas diferentes e não esperava essa ideia, essa história, né? De trabalhar cinema, vamos dizer assim. Olha que legal isso. Eu fui trabalhar como dublê de uma série incrível, que é o Bom Dia Verônica, né? Que tem um elenco maravilhoso. E o que aconteceu foi que um conhecido amigo hoje meu, que é o Guto Petri, até domador de cavalos também, o diretor dessa série queria colocar cavalos e ele queria fazer uma parte de Doma Índia. E o Guto Petri, ele é muito forte na internet, trabalha com Doma Índia e tal, e eles entraram em contato, conheceram ele, poxa, dá para você fazer esse trabalho e tal. Quero que tenha Doma Índia e quero que seja dublê do Rodrigo Santoro. Ele entrou um pouco nessa ideia, na história, conversou e percebeu, ele tinha também outros compromissos, mas percebeu que, eu tenho a pessoa certa que está lá em São Paulo, que é o Keter. Ele é um cara que também tem Doma Índia, ele também teve com o Oscar Scarpati, ele tem uma organização muito grande em São Paulo, lá que é a Conexão Equestre e tal, e aí entraram em contato comigo. Aí eu, preciso de alguém que ajude nas cenas com cavalos e tal, para uma série que é o Bom Dia Verônica, que é uma série que, inclusive, que eu curti muito. Já tinha visto a primeira e segunda temporada, e nessa terceira temporada tem um vilão grande, que é o Rodrigo Santoro. Na ocasião eu não podia nem falar o nome dele, agora já lançou a série, já está lá, aliás, ainda está na Netflix, é muito boa. E você precisava de um cara parecido com ele. Isso a gente sempre brincou na minha família, que eu sou meio parecido com o Rodrigo Santoro em alguns momentos, assim. Eu já tive cabelo comprido, eu olhava, ele também estava de cabelo comprido. E a gente tem uma idade parecida. Aí, quando a gente foi se ver de perto, é realmente muito parecido, tem a mesma estatura, calça o mesmo número de sapato. Ele curte cavalos também. Que legal muito legal. Que legal. E, poxa, foi incrível. A gente, desde a busca dos cavalos, procurar os cavalos, tinha que ter cavalos que empinavam, eles queriam fazer com Friesians. Então a gente usou, claro, não só o mesmo cavalo, mas tinha um cavalo para empinar, tinha um cavalo que fazia a maior parte das cenas, que era um Friesian muito bacana, do Aras Baroque. Depois me fugiu o nome dele, mas depois até trago o nome. É o Oregon. Né? É um cavalo muito manso, muito tranquilo, mas tinha um outro que empinava, que era do Bentinho. E tinha um que era um lusitano meu preto que fazia as corridas, que corria legal. a toda velocidade. E foi mais um trabalho, a minha filha trabalhou, a gente... quem quiser ver a série, vocês vão ver que tem assim, muitas cenas de cavalo. Que legal. E todas a gente participou e ajudou a coreografar. Dentro do Instagram da Conexão, tem lá no
nos destaques, tem uma parte ali, Bom Dia, Verônica. A gente fez 10 episódiozinhos com o nosso pessoal de marketing sobre os bastidores. Aí tem um monte de filme, de foto. Ah, que maravilha isso. Fantástico. Mas eu achei incrível, assim, poder estar com esse tipo de... trabalhando com esse tipo de gente de uma forma artística, levando o meu conhecimento do cavalo, mas isso é fantástico. Por uma coisa artística. Mexeu com outro lado meu, assim, que eu tenho vontade de mexer, assim, a arte com os cavalos, né? Acho que é um fim muito nobre, muito bacana, de levar emoções bacanas, positivas, e através do cavalo e da arte, né? E toda vez que a gente vê um filme assim, de época, que vem aqueles cavalos, dá aquela sensação, uau, que poder, que fantástico. Esses dias eu assisti o Napoleão, acho que era Napoleão, e aparece ele em vários lugares, né? Sempre o cavalo está associado nas guerras, nas conquistas, nas derrotas e tudo mais, né? Então o cavalo está presente na nossa vida o tempo inteiro, é muito legal trazer. Eu queria também que você falasse um pouquinho da Arquearia Montada, que agora você falou em legal. Filme, eu falei, pô, aquilo é muito legal. É muito legal, tem tudo a ver. Não, a Arquearia Montada no Brasil, né? A gente está muito junto com isso. É uma modalidade que a gente tem lá e desenvolve na Conexão Equestre. Mas, assim, o que é legal dessa modalidade? Do ponto de vista do bem-estar animal, tem uma coisa legal demais, que os cavalos... O que a gente pede para o cavalo fazer na Arquearia Montada, geralmente a gente consegue... assim, praticamente todo cavalo pode fazer. É uma exigência simples, que é um galopar. Não tem nenhuma exigência extrema de força, não tem nenhuma exigência extrema de uma especificidade, de detalhe que eles têm que se doar. É uma doação muito justa, assim. Pô, o galope pro cavalo é uma coisa natural. Sim. A prova ela é feita sempre com as rédeas soltas. Então o cavalo, claro, tem um treino anterior para ele ter pelo menos um compromisso com o ritmo. Mas você solta a rédea e ele faz a parte dele que é galopar. E lá em cima... você tem que... né? Você maneja a língua. E é democrático também, no sentido de que o cavalo... não é o cavalo mais caro que vai ganhar a prova. Hoje em dia, em algumas modalidades, que tornam elas muito elitistas, inclusive, para você de determinada altura que você quer saltar, por exemplo, um mundo que eu já vivi muito, a gente tem, né, participa de alguma forma, em determinado momento, o cavalo mais caro é o que vai ganhar. Porque o cavalo ele tem 70% da responsabilidade, 30% de quem está montando. E isso até no ambiente escola também tem um pouco isso, porque aí eles pegam cavalos que saltam muito mais alto para crianças, para fazer aquilo sozinho, e, né, saltar baixinho, mas sozinho, e aí sempre ganha. Quem está montado ali não tem grande responsabilidade além de mostrar. Já no Arquearia Montada, todo cavalo vai galopar. Uns um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar. Mas é a tua destreza de se adaptar à velocidade do seu cavalo, e a tua destreza no arco e flecha, a tua velocidade de nocar, de armar o arco e flecha, é que vai fazer a diferença. Então é no mínimo meio a meio. Talvez quem até esteja atirando tenha uma responsabilidade maior e uma importância maior. A tua preparação tem uma importância maior do que o cavalo vai fazer. Mas eu acho que o desafio para o cavaleiro é muito maior. Primeiro você tem que se manter olhando de lado, né? E o cavalo seguindo. Depois você tem que ter uma mira, uma vista muito boa para poder acertar. Senão fica meio que ali, né? Mas eu acho que é uma questão de treino também, né? Claro, não, e tem, como todas as modalidades, você se inicia fazendo isso ao passo. Então tem a categoria ao passo, por exemplo, né? Que você introduz ali. Tem trote, passo, galope tranquilo. Depois tem galope com cronômetro, sim. Quanto mais rápido, mais ponto. Aí uma coisa legal da Arquearia Montada, outras, né? Eu vou ficar... Tudo é legal da Arquearia Montada. Estou muito entusiasmado com essa modalidade. Mas outros aspectos. Um outro aspecto interessantíssimo é que traz essa ancestralidade. Por quê? O cavalo já traz ancestralidade. Todo mundo, em determinado momento, tem nos seus genes, né? Tem pessoas no seu passado aí. Sim. Você carrega genes de cavaleiros. Porque o cavalo foi importantíssimo para o ser humano em toda a sua história, né? Tanto como transporte, nas guerras,
na parte de agricultura. Então teve junto com o ser humano muito, sempre. E depois, nas grandes conquistas e tudo mais, o arqueiro montado foi assim, um divisor de águas no mundo. A começar pelos hunos e depois, mais famosos ainda, os mongóis, Gengis Khan, que todo mundo fala, ainda é um exemplo de estratégia, de cabeça brilhante, que eles conseguiam desenvolver com arquearia montada. Então, nas competições, a gente incentiva e a gente traz os trajes. Isso então, legal. Você pode montar homenageando grandes arqueiros do passado, né? Os arcos são tradicionais, eles são simples, eles não têm nenhum artifício para facilitar o tiro, eles têm que ser arcos tradicionais, assim como eram os dos nossos antepassados. Então isso tudo já traz uma coisa dentro da gente. Quem já, que legal, tal, aí vai lá, monta num cavalo e dá um disparo. Parece que mexe com alguma coisa da gente dentro, assim, que fala, pum, parece que mexe com algum gene ali dos nossos ancestrais. E assim, a seriedade que a gente está levando isso do Brasil, a gente começou, tem gente já que iniciou isso há mais de 20 anos atrás no Brasil. Só que acabou que não se difundiu, não cresceu a modalidade. A gente retornou a mexer com isso a partir ali na Conexão Equestre, que eu estou junto com isso desde 2018. E nos últimos anos a gente fez algumas coisas que foram bem importantes. Juntamos com as pessoas do Brasil, tem gente incrível de Goiânia, do Paraná, São Paulo, de vários lugares, do Rio de Janeiro. E aí a gente fundou uma associação. A gente trouxe um membro de uma associação mundial, da UAF, que é o Trey. Ele veio fazer o primeiro treino, o primeiro curso para instrutores no Brasil. E aí formou instrutores nível 1 e 2. E a gente ficou membro dessa organização internacional. Fundamos junto com ele a Arquearia Montada Brasil, que é uma associação para justamente gerir e ajudar a desenvolver o esporte no Brasil. Muito bom. E no ano passado, ou foi nesse ano mesmo, olha como é que as coisas estão, né? Nesse ano mesmo, a gente trouxe aqui o presidente da federação de uma outra associação que está na Europa, que é a IHA, que é também uma outra associação mundial, são duas as principais, e que ele é o presidente dessa associação e ele é o treinador, é o coach da equipe francesa de arquearia montada, que hoje é a equipe campeã mundial. Caramba, então ele veio para cá, veio treinar a gente. Que legal. Sim, uma coisa incrível. Fantástico. E aí a gente está com ele e já se filiou a essa federação também, essa associação mundial. Hoje todas as provas que a gente faz no Brasil, e a gente está há 2 anos fazendo o Campeonato Paulista e Brasileiro oficialmente, esse ano terminamos o Campeonato Paulista e vamos ter o torneio brasileiro. Elas já estão, a gente já lança no site da Associação Mundial. Nossa, e a gente já tem lá a nossa graduação de pontos comparativas com todo mundo no planeta. Uau! Estamos num jeito muito bacana. Em breve a gente quer ver com a Confederação Brasileira, a Federação Brasileira, para se tornar uma modalidade forte, de fato, e dentro das regras do Brasil. Nossa, espetacular. Tá muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E rápido, né? Vocês conseguiram isso. Super. Não, porque tem gente muito boa e acredito agora que a gente com essas associações mundiais nos ajudando, porque eles estão justamente à frente de tudo isso há muito tempo. Sim, sim. Poxa, a gente consegue... Eles estão dando o caminho das pedras, né? Estão dando o caminho das pedras. E tem essa também, né? Que é ir longe, associe-se. Sozinho ninguém consegue fazer nada. Tem que estar junto com a moçada mesmo, com a galera. Perfeito. E aí já pegar essas pessoas que já estão com esse efeito guarda-chuva no mundo inteiro, né? Cada um é só uma haste e a coisa começa a fluir, a rodar de uma forma maravilhosa. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui 2 exemplos da tua experiência que você trabalhou. Tanto um cavalo, que foi um desafio bastante legal, de um trauma que você trabalhou e depois você trouxe ele de uma forma legal. E ao mesmo tempo alguém, talvez uma coisa mais terapêutica. Alguém, por exemplo, que teve medo, ou que tem medo de cavalos, ou então que teve um trauma, levou uma queda e tal, e voltou. Te ocorre algo assim? Porque é tão interessante para as pessoas perceberem
a profundidade desse trabalho, né? Que às vezes a gente acha que não e a coisa muda bastante. Olha só, já me veio na mente assim, uma infinidade de exemplos. Maravilha, maravilha. Vamos neles. Muita coisa que acontece, todo dia acontece, Uhum. na verdade. Acho que essencialmente o nosso trabalho lá tem as modalidades, tem tudo, mas a conexão equestre, como começou com esse coração de ecoterapia, né? Uhum. Hoje ainda tem, o Instituto de Ecoterapia ainda está lá, mas eu comecei com terapia. Por mais que a gente tenha ido para o esporte e tudo mais, a gente tem esse olhar terapêutico de desenvolvimento pessoal. Então, as pessoas que chegam acaba tendo sempre um cunho de, puxa, eu vou usar o cavalo para vencer um desafio, para superar um trauma ou para me tornar uma pessoa melhor, né? Acho que primeiro com cavalos, sim, de verdade, vários exemplos. Vou dar 2 aqui só. Uhum. Um exemplo de cavalo que veio para mim, uma vez eu tive um contato com um cavalo brasileiro de hipismo que não tinha sido domado, tinha sido traumatizado de início com pessoas, mas não foi domado, já tinha em torno de 10 anos, muito forte. E foi um cavalo que, desde o dia que chegou, assim, eles carregaram o cavalo num caminhão como boi, assim, tocaram e jogaram dentro do caminhão e soltaram lá na hípica para mim. Não tinha, ninguém conseguia pegar, ninguém conseguia chegar perto. Então é um cavalo que eu fui pegar ali na baia, dentro da baia, com um laço. Caramba. E ainda ele me bateu, deu uma notada, foi uma coisa assim, isso com muita calma, mas só consegui laçando ele dentro de uma baia, para ter uma ideia. O cavalo tinha um nível de rejeição com pessoas e um nível de problema, com dificuldades, com novidades, que esse cavalo em especial, ele foi um cavalo que eu mesmo adquiri, então e foi um desafio para mim pessoal, que em geral assim a gente consegue às vezes em 1 hora, num primeiro trabalho com um cavalo chucro, ele me permite estar em cima dele, não é que ele está pronto para equitação, não é que eu vou fazer galopar, mas ele me permite montar, ele me permite fazer essas coisas em 1 hora, normalmente. Esse cavalo ele conseguiu permitir uma outra pessoa montar nele após 2 anos de eu trabalhando com esse cavalo. Caramba! Isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque assim as pessoas pensam, mas todo cavalo tem jeito e tal. Eu acredito que sim. Sim, tem que ter paciência. Mas alguns vão levar muito tempo. Então é um cavalo que, por exemplo, eu fui chegando, tal, até eu conseguir pegar as patas dele tranquilamente para limpar nesse processo, que ele ficou bom para isso, talvez acho que foram uns 7 meses, mais ou menos. Para eu conseguir, eu montei antes disso, mas para ele já me permitia montar e tudo, mas dentro de um processo muito sistematizado, porque eu ia ganhando partes. Isso você me permite? Ok. Mas se eu fizesse diferente, esse cavalo, se eu colocasse montava sempre com o mesmo equipamento, se eu mudasse a cor da manta, caramba, ele não me permitia. E claro que tudo isso eu fui indo. Após 2 anos, esse cavalo ficou com um amigo meu. Acabei vendendo para um amigo que era da parte de salto, de escola de salto. Uhum. E ele conseguiu colocar numa escola de salto como um cavalo de escola. Que fantástico. Então, assim, de verdade, esse foi um ato, assim... Eu aprendi muito. Claro. Eu aprendi demais com esse cavalo. Acho que esse foi dos mais incríveis. Acho que tá bom um exemplo, né? Tá, de cavalo. Excelente, excelente. E a gente diz que o cavalo vira uma chave, né? Então ele virou uma chave depois de 2 anos. Uhum. Foi isso. Ele começou a ver a vida de equitação e as pessoas de uma forma diferente. Aí eu falo de uma forma geral as pessoas, porque eu acho que são vários exemplos. Uhum. E eu gosto muito os cavalos são mais simples de mexer porque eles são mais íntegros, né? São menos confusos. Então eles podem ter problemas muito sérios, como tinha esse, com pessoas. Uhum. Porque as pessoas criaram isso, não tenho dúvida. Mas ele desenvolveu traumas sérios.
Mas ele expõe isso de uma forma muito, muito clara. Então, por mais que seja difícil, tem um caminho fácil de ver. As pessoas, pelo nosso lado racional e o nosso lado de argumentação, a gente coloca 1000 argumentos para não se melhorar, ou para não enfrentar aquela questão que ela precisa, para não conseguir chegar no lugar do alinhamento, porque às vezes dói, né? A gente acha uma posição um pouquinho desconfortável, mas mexer com isso talvez vai passar por um processo mais desconfortável para depois ficar bom. E aí chegam muitas pessoas que tiveram traumas de acidentes com cavalos e que aí não conseguem mais galopar, por exemplo, ou se sentir confortáveis fazendo isso. Isso, pessoas que chegam do pessoas típicas, vamos dizer, né, da parte de equitação. E quando elas dão essa abertura, elas chegam lá pra gente, não, eu quero montar e tal, e a gente percebe que tem essa questão, e elas conseguem trazer isso, não, é isso mesmo, aconteceu isso, eu estou sentindo. O processo do ensino da equitação, levando em consideração esses aspectos, vai desbloqueando, né, esses traumas, e a gente, isso aconteceu assim dezenas de vezes mesmo, de as pessoas conseguirem vencer esse bloqueio e virar uma chave e conseguir sentir o prazer de novo de estar ali com o cavalo, é uma satisfação enorme. Assim, você percebe na hora, né? Sim. E traz pra gente. Do ponto de vista de ecoterapia, de pessoas atípicas mesmo, pessoas que foram acometidas por, ou congenitamente nasceram com dificuldades, ou foram acometidas por acidentes ou doenças que trouxeram deficiências. Aí eu já vi pessoas que não andavam andarem. É incrível. Coisas milagres, assim. né? Não, milagres. Já vi mudanças não só na própria pessoa, como eu consegui ver, né, e a gente presencia isso daí numa forma de efeito dominó na família, né, no ambiente onde ela vive. A ecoterapia tem uma diferença muito grande e fundamental em relação à maior parte das terapias, que vem descrita até no jeito que a gente chama a pessoa que está lá. A pessoa que chega para ser tratado na ecoterapia, ele é o praticante. O que a gente busca é que ele pratique, que ele faça parte, que ele se aproprie, se for possível cognitivamente, da sua evolução. Que ele se conheça e se aproprie da evolução, que ele tenha prazer naquilo. E quando a pessoa se apropria pelo menos de uma terapia, geralmente ele chega em outras e ele é realmente o paciente. Estica aqui, faz isso, faz aquilo. Né? Ele não se apropria de nada daquilo. Com o cavalo ele se apropria da relação e do processo dele. É muito bonito. Aí é mágico. É mágico. É mágico. Esses dias atrás eu fui numa escola de aeroterapia que fica em Terra Preta, no município de Mariporã. E estavam as crianças na fila e tinha uma com paralisia cerebral. E ela estava na cadeirinha, esperando. À medida que a cadeirinha dela ia chegando, ela ia avançando na fila, ela estava assim, cara, quando ela subia no cavalo, parecia que uma rainha, sabe, uma pessoa assim, num trono, a coisa mais linda do mundo de ver, da emoção, né, do como que a pessoa realmente se entrega. É muito legal mesmo. E aproveitando esse ensejo, fala um pouco sobre a diferença da ecoterapia para equitação, que às vezes as pessoas falam, eu quero montar. Tá, existe a equitação, você não precisa ir para a ecoterapia, né? Porque são coisas distintas. Então, a ecoterapia, na verdade, é uma terapia que a Associação Nacional de Ecoterapia ANDE Brasil organizou, e que ela precisa ter no mínimo 3 profissionais na equipe, não necessariamente no atendimento, mas precisa ter alguém da área da psicologia, da fisioterapia e da equitação envolvidas com o prontuário, com o praticante de alguma forma. Tem normas e tal, essa é a ecoterapia. As pessoas eles têm alguns programas, né, e as pessoas são normalmente envolvidas com ecoterapia, ou os praticantes são pessoas atípicas, acometidas por alguma deficiência,
ou até com problemas emocionais ou de aprendizagem. Então, isso é ecoterapia. Existem outras terapias assistidas por cavalos, por equinos, que aí que são terapêuticos também, né? E existe a equitação, que é o aprender a montar a cavalo. Além da equitação, as modalidades esportivas. Sim, sim. Né? Uhum. Mas o aprender a montar o cavalo também é um processo que ele não é essencialmente terapêutico, mas ele é um processo que muitas vezes justamente isso, auxilia as pessoas no seu alinhamento. Alinhamento que eu falo, ou congruência, que é o que a gente busca. Eu preciso fazer terapia, por exemplo, psicoterapia. Uhum. Por que você precisa? Para eu alinhar, entender as minhas ideias, para eu entender as minhas emoções, para eu conseguir colocar isso junto a meu favor, né? A favor do meu ser, uhum. Para eu ter um entendimento melhor de mim mesmo. E a equitação e o lidar com o cavalo acaba que ajuda também nesse alinhamento. Até voltando lá para a história e continuando, mas trazendo uma outra coisa, o ser humano hoje, né, como é o único animal que pensa que não é animal, o ser humano hoje não tem mais consciência em geral de que é um animal pertencente a esse planeta, que teve uma evolução, assim como todos os outros. E a gente, né, em geral, as pessoas não reconhecem o seu lado animal. Uhum. Isso já é uma incongruência absurda. Quando a gente entra em contato com o cavalo, que é um ser super alinhado e congruente com a tua essência, com a sua comunicação, com seus valores naturais, não tem como a gente não se deparar um pouco com o nosso lado animal, porque ele vai perceber e vai estar dizendo, tem coisa errada aí, você está incongruente, você não está alinhado. Uhum. E você vai buscando esses ajustes de alinhamento, você vai naturalmente trazendo esse contato com o cavalo, vai trazendo uma saúde, né? E penso que hoje as nossas crianças, e não só as crianças, todas as pessoas, adultos, idosos, que vão estar com o cavalo, entram nesse processo de autoconhecimento. Por conta justamente da natureza, do contato com a natureza. Tem pessoas que, né, no Japão já tem pesquisas científicas dizendo que o estar na floresta, dentro da floresta, é terapêutico. Fizeram estudos científicos e tal. Por que é terapêutico? Porque vai te alinhar, vai mexer com a tua natureza, com o teu lado animal. E pensando eu aqui, justificando. O cavalo é um jeito, por mais que você esteja numa hípica, você vai estar em contato com a tua natureza. É natureza. É natureza, é um ser vivo muito íntegro. E vai ajudar todas as pessoas nesse sentido. Com certeza, com certeza. E essa questão da natureza é incrível, né? Como o cavalo, às vezes a gente comenta, no caso, por exemplo, da constelação familiar, no movimento sistêmico com cavalos, né? Às vezes as pessoas, mas como é que isso funciona e tal? E alguns até questionam, né? Puxa, mas não tem manipulação? Não tem como. Primeiro que os cavalos não se vendem por tão pouco, né? E segundo, não tem como eu combinar com o cavalo, olha, o meu cliente vai chegar agora e você se comporta dessa forma. Não existe isso. É tudo muito natural. Eu aqui agora. Para mim é gestalt viva, sabe? Assim, as coisas acontecem naquele exato momento e é assim que vai acontecer, que vai proceder. E o que é que você diria para uma pessoa que está naquela história, vou, não vou, tenho medo do cavalo, ou até não tenho medo, tenho uma certa admiração, para que ela pudesse provar qualquer modalidade dessas aí para sair desse lugar aí, nessa zona de conforto, se colocar em movimento? Legal. Então, eu acredito assim, primeiro né? Vá entrar em contato. Não é porque você vai lá que você já vai ter que montar, que você vai ter que enfrentar todos os seus medos. Vai lá. Lógico, procure pessoas que lidam com cavalos de formas, ou centros, ou lugares, centros equestres, centros hípicos, que tenham uma boa relação com os cavalos, né? Que tenham que aí você vai ter cavalos também dispostos e legais e querendo ter o contato com pessoas. Vocês vão ser respeitados. Então, vou falar da gente ali da Conexão Equestre. A gente adora receber pessoas. Então, e de qualquer faixa etária, de qualquer
classe social, de qualquer classe de renda, não tem nenhum impeditivo. A gente gosta de receber pessoas para ir olhar os cavalos. Vai lá, de terça a sábado, no horário comercial, você vai ser super bem recebido, tem sempre um café lá. Nós vamos apresentar tudo que existe, os cavalos, com o maior carinho. A gente gosta muito de poder promover esse contato das pessoas com a natureza, né, com a sua natureza, de ver o desenvolvimento acontecendo. E você pode, mas eu sei, claro, pode ter lugar mais caro, mais barato, custa. Você pode fazer um passeio, eventualmente depois. Quero combinar um passeio. Uhum. Paga como puder o passeio, não é nenhum negócio absurdo, é um investimento que todo mundo consegue fazer. Eu quero ter uma aula, poxa, eu posso vir fazer uma aula avulsa, aí eu posso fazer uma por mês. Tá ótimo, né? Uhum. Venha ver as coisas, venha assistir as pessoas lidando, ou venha fazer um curso, tem diversos cursos que você pode ter um contato mais intenso e dividir esse pagamento da forma que, né, de diversas formas e muitas vezes. Só pergunta para você mesmo, respira, dá uma meditada, pergunta para você mesmo, tá mesmo com vontade? Isso vem toda hora? Se vem, então vai lá, arruma tempo, para de se dar desculpa e vai, né? Essa é ótima, é verdade. Só vai. Eu já estive lá no espaço dele, no Conexão Equestre, é simplesmente espetacular, uma baita de uma infraestrutura, os cavalos são super bem tratados, muito legais. E o visual lá de cima é maravilhoso, né? Você tem uma visão bastante interessante. Então é isso, fica o convite. E se as pessoas quiserem te encontrar, como que elas fazem? Fala o Instagram, YouTube. Legal. Então, assim, mídias sociais todas, né? Instagram, YouTube, Facebook, é Conexão Equestre. Então, coloca lá Conexão Equestre, vocês vão chegar na gente. Tem o WhatsApp nosso também, que é o 11-97188-3113. Vocês vai cair direto lá na secretaria e conversa com o pessoal, vai ser bem atendido. É um prazer receber as pessoas, né? Assim, durante algum tempo, a gente tentou, por sobrevivência, atender o mercado. Uhum. E pensando, não, acho que o mercado gosta disso, acho que o mercado gosta daquilo. E acabava que ficava lá quem tinha a ver com a nossa essência. Uhum. Né? Que é essa essência de desenvolvimento pessoal, de respeito a todos, né? Pessoas e animais, de biodiversidade, de diversidade entre pessoas, raças, cavalos, modalidades. Então, se você se enquadra nesse time, venha. Se não tem, né? Se você só pensa em só quero ser o melhor competidor, só me importa ganhar, não importa como, não é o nosso público, né? Agora, quer aprender sobre cavalo, sobre equitação de qualidade, eu não quero competir, tudo bem, mas eu quero estar principalmente atento ao meu cavalo, às pessoas, me respeitando o bem-estar, vem que acho que tem tudo a ver com você. Maravilha. Então é isso, gente. Obrigado por estar aqui conosco. Se você não assistiu agora, vai assistir depois. Deixa aqui o seu comentário e a gente se vê no próximo episódio. Muitíssimo obrigado. Foi uma maravilha o nosso bate-papo. Então, muito obrigado, Robson. Adorei esse bate-papo. Foi muito descontraído, muito legal. E obrigado vocês aí que estão assistindo. Quem não viu tudo, volta lá e vê. Quem já viu, depois dá um alô aí, vê o que você me diz, como é que foi, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.